Feche os olhos por um instante e imagine a cobra mais assustadora que você já ouviu falar. É bem provável que a imagem que vem à sua mente seja a Titanoboa, a colossal serpente pré-histórica que muitos acreditam ser a maior cobra que já existiu. E não é difícil entender o porquê, pois este animal podia ultrapassar os 12 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Deslizando silenciosamente por rios tropicais, certamente despertaria pesadelos em qualquer um. Encontrar-se com uma criatura dessas, sem dúvida, significaria um dia ruim para a maioria dos seres vivos. Mas, surpreendentemente, a Titanoboa pode não ter sido a cobra mais aterrorizante da pré-história. Isso porque estudos recentes mostram que, apesar de seu tamanho colossal, ela provavelmente tinha uma dieta especializada em peixes, vivendo grande parte de sua vida dentro dos rios quentes e densos da Colômbia Paleocênica. Para nós, humanos modernos, pode até ser um alívio pensar que esse monstro não estava caçando mamíferos ou crocodilos gigantes diariamente, mas, se por acaso você fosse um peixe, sua história terminaria rapidamente em suas mandíbulas afiadas. Entretanto, o mundo pré-histórico guardava outros segredos. Existiu uma linhagem de serpentes menos conhecida, mas que pode ter sido ainda mais temida. Elas não apenas ultrapassaram a Titanoboa em tamanho, mas também possuíam métodos de caça muito mais brutais. Estamos falando dos Matsoidae, um clã de cobras ancestrais que dominaram a Terra por dezenas de milhões de anos, deixando um legado de medo e fascínio. Os primeiros registros dos Matsoidae datam de cerca de 98 milhões de anos atrás, no período Cretáceo. O fóssil mais antigo encontrado vem do atual Sudão, sugerindo que essa linhagem de cobras teve sua origem na África. Para compreender melhor sua ascensão, é importante imaginar o cenário do planeta naquele tempo. A Terra era mais quente do que hoje, com níveis de oxigênio e dióxido de carbono diferentes, e mares interiores recortando os continentes. A diversidade de vida era explosiva, com dinossauros dominando praticamente todos os ecossistemas. Ainda assim, os Matsoidae conseguiram se expandir, o que mostra sua incrível capacidade de adaptação. Antes mesmo do fim do Cretáceo, já haviam se espalhado pela Europa, Ásia e até a longínqua Austrália. A diversidade era impressionante. Algumas espécies eram pequenas, com menos de 1 metro de comprimento, enquanto outras chegavam a rivalizar em tamanho com as maiores cobras modernas. O que realmente distinguia os Matsoidae não era apenas sua extensão geográfica, e sim a maneira como caçavam. Enquanto as boídeas modernas, como jiboias e pitons, engolem suas presas inteiras, os Matsoidae tinham crânios menos flexíveis, incapazes de abrir a boca ao ponto de engolir animais de grande porte de uma só vez. Isso, em vez de uma limitação, se transformou em um dos aspectos mais cruéis de sua existência. Eles caçavam com constrição, como as cobras modernas, mas ao invés de simplesmente engolir a presa inteira, rasgavam-na em pedaços, usando movimentos de torção e dentes afiados que arrancavam pedaços de carne. Imagine por um instante ser envolvido pelo abraço sufocante de uma cobra gigante e, em seguida, ter seu corpo lentamente dilacerado em partes menores. Essa era a marca registrada dos Matsoidae. Durante o Cretáceo, essas serpentes viveram lado a lado com criaturas titânicas como dinossauros, pterossauros e crocodilomorfos colossais. E mesmo nesse mundo hostil, os Matsoidae prosperaram. Há registros de fósseis que mostram um indivíduo da espécie Sanagea indicus devorando um filhote recém-nascido de titanossauro. Era um claro sinal de que quando a oportunidade surgia, esses predadores não hesitavam em transformar até os reis da pré-história em refeições. Ainda assim, eles não estavam no topo absoluto da cadeia alimentar. Grandes terópodes como os abelissaurídeos e crocodilos gigantes representavam ameaças constantes. Para sobreviver, os Matsoidae desenvolveram dietas oportunistas como aves, mamíferos primitivos, répteis menores e até peixes faziam parte do cardápio. Esse comportamento oportunista foi, provavelmente, um dos fatores que permitiram sua longa sobrevivência. Enquanto outros predadores eram altamente especializados, os Matsoidae eram versáteis, prontos para aproveitar qualquer chance de se alimentar. Há cerca de 66 milhões de anos, um asteroide devastou a Terra
e provocou a extinção dos dinossauros não aviários. A maioria dos grandes predadores desapareceu, mas alguns Matsoidae conseguiram resistir ao apocalipse. Com os dinossauros fora do caminho, as serpentes gigantes finalmente puderam se expandir. E foi no período Eoceno, cerca de 10 milhões de anos depois do impacto, que os Matsoidae atingiram proporções verdadeiramente monstruosas. Na Índia, por exemplo, surgiu o Vasuki indicus, uma cobra que pode ter alcançado 15 metros de comprimento e mais de 1 tonelada em peso. Para se ter uma ideia, era uma criatura tão massiva que por muito tempo seus fósseis foram confundidos com os de um crocodilo gigante. Diferente da titanoboa, que vivia majoritariamente em rios, o Vasuki era mais terrestre, patrulhando pântanos e florestas tropicais, emboscando crocodilos, tartarugas e até mamíferos primitivos. Enfrentar essa cobra seria como encontrar um verdadeiro dragão vivo. Seu reinado, porém, não durou para sempre. Mudanças climáticas no fim do Eoceno tornaram o planeta mais frio e seco, reduzindo drasticamente as condições que sustentavam répteis de tamanho colossal. Mesmo assim, o legado de Vasuki ficou marcado como o auge da família. Embora tenham surgido na África e se espalhado pela Ásia, os Matsoidae encontraram um verdadeiro paraíso na Austrália. Durante milhões de anos, esse continente abrigou algumas das espécies mais emblemáticas do grupo. O Yurlungur, que viveu há cerca de 23 milhões de anos, chegava a 6 metros de comprimento e caçava cangurus primitivos e répteis gigantes. Sua presença era tão marcante que seu nome foi inspirado em figuras da mitologia aborígene. Já o Wanambi, que sobreviveu até aproximadamente 50 mil anos atrás, foi um dos últimos representantes do clã. O mais impressionante é que o Wanambi conviveu com seres humanos. Há indícios de que os primeiros aborígenes australianos se depararam com essa cobra colossal ao chegar no continente. Imagine estar em uma savana árida, se aproximar de um lago para beber água e encontrar, à espreita, uma cobra de 6 metros aguardando o momento perfeito para atacar. Para os povos antigos, enfrentar um predador como esse foi, provavelmente, um dos maiores desafios de sobrevivência. E, ao que tudo indica, os próprios humanos acabaram desempenhando um papel importante na extinção dessas serpentes. As cobras da família Matsoidae representam uma história fascinante e sombria da evolução. Criaturas que sobreviveram a eventos de extinção em massa, que cresceram até se tornar os maiores predadores de seu tempo e que reinaram na Terra por quase 90 milhões de anos. Se a titanoboa impressiona pela grandiosidade, os Matsoidae assustam ainda mais pelo método cruel de caça e pela longevidade de seu domínio. Não eram apenas cobras gigantes, eram predadores implacáveis, que moldaram os ecossistemas onde viveram. No fim mesmo esses titãs sucumbiram às mudanças climáticas e à ascensão do ser humano. Hoje, restam apenas fósseis e histórias que nos lembram que por milhões de anos, nosso planeta foi o lar de serpentes tão aterrorizantes que fariam qualquer filme de terror parecer brincadeira. E talvez a verdadeira lição deixada por esses monstros pré-históricos seja esta: por mais que a natureza crie predadores gigantes e assustadores, sempre haverá uma força maior capaz de colocar fim ao seu reinado. No caso dos Matsoidae, essa força fomos nós.